Eu os vi rindo através da parede de vidro. Ricardo e Mateus sentados lado a lado no meu lugar de sempre, onde eu me sentava durante os briefings de segunda-feira, rabiscando esquemas de campanhas multimilionárias em um bloco de notas amarelo, enquanto Ricardo fingia saber o que significava uma queda no CTR. Agora Ricardo está rindo como um pai bêbado no Chili's. E Mateus está assentindo, olhos arregalados, como um Golden Retriever que acabou de descobrir que tem dentes. Não fui convidada para esta reunião. Descobri através do fantasma do calendário do Outlook que eu mesma criei. Fiquei ali por uns bons 10 segundos, apenas observando, com as mãos cheias de marcadores de quadro branco e o último fragmento de dignidade. Então Mateus olhou para cima, me viu, sorriu, inclinou a cabeça em seu "estou apenas aprendendo com os grandes". Como se não fosse eu quem o ensinou a encontrar nossos erros em apresentações, a interpretar os perfis psicológicos dos clientes, a respirar neste covil de lobo sem ser mordido. Aquele olhar, aquele sorriso, me estilhaçou. Mas não, eu não gritei. Não joguei uma cadeira. Apenas me virei e fui direto para o arquivo. Abri o servidor antigo e encontrei a última cópia do nosso funil de lançamento de inteligência artificial Bringinger de 2019. Meu funil. Aquele que nos trouxe a conta principal deles. Aquele que deveria ter me rendido uma participação na empresa. Aquele que eu construí passando noites em sofás de escritório, sentindo minhas costelas doerem contra as placas de drywall enquanto Ricardo apreciava a vista em Búzios. Quer saber? Mas eu encontrei o log de acesso. Mateus o clonou há 2 dias. E chamou o novo arquivo de arquitetura de Links Legacy. Legacy. Senti um enjoo. Em vez disso, imprimi toda aquela porcaria. Grampeei as 300 páginas. E voltei para minha mesa. Mateus estava parado ali, vasculhando minha gaveta como se tivesse perdido uma caneta. Joguei a pilha na mesa com tanta força que o grampeador quebrou. Ele saltou e Mateus sorriu novamente. Uau, Júlia, o que é todo esse legado? Eu fiquei em silêncio e saí, perdendo a próxima reunião. Dirigindo 2 paradas para o leste através da Baía de Guanabara, mergulhei no estacionamento subterrâneo sob um prédio onde não ia há 6 anos. O saguão ainda cheirava a desinfetante de pinho e contratos superfaturados. No 18º andar, fui imediatamente liberada. Júlia! A secretária ofegou, arregalando os olhos. Depois de tantos anos. Estou aqui para falar com Gustavo. Seus lábios tremeram. Ele vai ficar feliz. Passei pelas portas foscas para o escritório onde o homem que tentou me contratar 2 vezes agora detinha o maior contrato que a empresa de Ricardo já havia assinado. Gustavo se levantou ao me ver. Sem aperto de mão. Apenas aquele sorriso calculista. O que te fez mudar de ideia? Ele perguntou. Joguei a impressão de 300 páginas em sua mesa. Ele nem sequer piscou. Havia um brilho em seus olhos, como se lhe tivessem dado um mapa para o calcanhar de Aquiles de Ricardo. Me conte tudo, disse Gustavo. E eu contei, mas não imediatamente. Ainda não. Não até que Mateus visse o que é uma estratégia de verdade. Mateus bateu na minha porta na manhã seguinte com um café não pago e o rosto de um garoto certo de que merece uma promoção. Pensei que você precisava de um estímulo, disse ele, colocando a xícara na minha mesa como se estivesse oferecendo um latte de gratidão em sacrifício. Com leite de aveia duplo, como você gosta, lembrou ele. Eu o observei em silêncio. Ele nem sequer vacilou. Aquele canalha se achava irresistível. O tipo de cara que elogia sua jaqueta enquanto encaminha seu pedido de demissão para o RH. Você tem estado meio quieta ultimamente, acrescentou. Está tudo bem? Forcei um sorriso tenso, apenas observando o futuro se desenrolar. Isso foi o suficiente para que ele começasse um discurso, como se estivesse ansioso para compartilhar sua própria ascensão. Eu tive uma ótima conversa com Ricardo depois que sua reunião foi remarcada. Ele disse que eu poderia começar a assumir mais liderança na conta Binger. Sabe, aliviar sua carga. Eu mal consegui conter uma risada. Aliviar minha carga. Como se ele não estivesse arrastando minha carreira atrás de si como um troféu amarrado a seus tênis reboque infantis. Ele não tinha ideia de que, enquanto ele estava bajulando o ego de Ricardo em seu escritório, fazendo malabarismos com jargões da moda, eu já estava meio caminho para fechar um acordo melhor com Gustavo. O contrato não era apenas uma questão de traição, era uma estratégia para desmantelar as bases inimigas.
Aquela noite, Gustavo e eu nos encontramos em um bar escondido no coração do bairro alemão, um refúgio apertado entre uma livraria empoeirada e uma igreja que exalava incenso, quase como se vendesse erva. Ele chegou com um laptop reluzente. Eu, com um pendrive discreto, etiquetado com a frieza de um cirurgião, materiais de transição do cliente. Antes mesmo que eu pudesse me sentar, Gustavo já nos servia uísque, o líquido âmbar dançando sob a luz fraca. Seus olhos, fixos na tela, transmitiam uma urgência silenciosa. Precisaremos de provas irrefutáveis da propriedade do conteúdo, disse ele, a voz carregada de expectativa, de preferência com carimbos de data-hora. Um sorriso sutil curvou meus lábios. Abra a pasta chamada antes de Mateus chegar. Ali estavam eles. Arquivos meticulosamente organizados, apresentações de clientes com metadados intactos, capturas do Facebook exibindo horários de criação com precisão cirúrgica, cada detalhe gritando que fui eu quem construiu a estratégia do cliente do zero. Gustavo assentiu lentamente, seus olhos faiscando com uma satisfação quase palpável, como se estivesse saboreando a vingança. Se calcularmos tudo corretamente, ele sussurrou, a voz carregada de promessas sombrias, não vamos apenas roubar o cliente principal deles, vamos fazê-lo sangrar por isso. Lá fora, a chuva caía implacável, lavando as ruas da cidade. Meu telefone vibrou, quebrando o silêncio tenso com um lembrete incômodo da realidade. Mateus de novo. Olá, só queria saber se devo enviar esta nova apresentação da Binger. Ou você quer dar uma olhada de novo? Que audácia! Como se eu não tivesse gasto 3 anos transformando esses diretores da Binger em crentes. Como se ele pudesse simplesmente colar um novo logotipo na minha alma e chamar isso de inovação. Eu não respondi. Em vez disso, mandei uma mensagem para Gustavo com uma única palavra, quinta, porque quinta-feira era o dia da revisão trimestral com a Binger. O dia em que Ricardo normalmente entrava com donuts e jargões vagos sobre sinergia de pipeline. Nesta quinta-feira, tudo sairia do controle dele. Mas ainda não. Eu tinha mais um trunfo na manga, porque Mateus tinha uma falha que nenhum MBA poderia consertar. Ele queria ser amado. E eu ia dar a ele exatamente o que ele desejava. Atenção, aprovação e um lugar na primeira fila para sua própria ruína. O dia chegou, vestido como qualquer outro dia, garoando, cinzento, impregnado com o ar viciado do escritório e o leve cheiro de mofo de uma salada de atum que alguém esqueceu na geladeira comunitária. Sob essa luz fraca e bege, e sob o acompanhamento de lembretes de reuniões passivo-agressivos, uma guerra real estava para começar. Mateus desfilava com um blazer azul que era uns 2 tamanhos menor, mas que ele orgulhosamente chamava de feito sob medida. Ele zanzava pelo escritório como um peão, espalhando palavras da moda como confetes. Acelerar o funil de conversão, ele proclamava para o vazio. Fluxos de trabalho automatizados sob medida, ele murmurava para si mesmo, claramente achando que soava como um verdadeiro mago. Eu esperei. Esperei até Ricardo entrar na sala de conferências com seu ridículo caderno de couro, que ele nunca abria, mas sempre carregava consigo, como um cobertor de segurança para homens brancos medíocres. Esperei até Mateus segui-lo, literalmente radiante de orgulho. Ele piscou para mim antes da porta se fechar atrás dele. Eu não o segui, porque não participava mais das revisões trimestrais. Esse papel foi transferido para Mateus. Desenvolva habilidades de liderança, disse Ricardo. Sim, desenvolva, como uma cobra desenvolve um hamster, pensei sarcasticamente. Eles não faziam ideia de que, 20 minutos antes da reunião, a equipe de Gustavo havia enviado um pacote introdutório ao diretor financeiro da Binger, não apenas uma proposta, mas uma declaração de intenções. O dossiê digital continha nosso plano de campanha detalhado, o cronograma de lançamento da linha de produtos de outono e uma análise de como protegeríamos sua marca dos previsíveis desastres de RP de Ricardo. Também incluímos uma coleção cuidadosamente selecionada das postagens mais brilhantes de Mateus no Facebook. Algo como, não tenho certeza se Júlia entende a nova psicologia do cliente. O tom dela às vezes é forçado demais. É só copiar o esquema de e-mail da Tesla e ajustar o logotipo. LOL, eu disse a Binger que fui eu quem desenvolveu a estratégia do segundo trimestre. Espero que Júlia não se ofenda. Gustavo perguntou se deveríamos incluir isso. Eu disse que sim. Não por vingança, mas porque a verdade é um bisturi. Às vezes, você precisa de um corte limpo. Ao meio-dia, Ricardo ainda não havia saído da sala de conferências. Nem Mateus. Às 12h17, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Uma mensagem. Bem jogado, Gustavo.
Às 12h34, Mateus saiu da sala de conferências como se tivessem acabado de sussurrar uma elegia em seu ouvido. O blazer amassado. O maxilar tenso ao extremo. Ele nem sequer olhou para mim, não disse uma palavra, apenas voltou para sua mesa, desabou na cadeira e encarou a tela como se ela o tivesse traído. Às 12h39, Ricardo me chamou. Ele nem sequer tentou manter a pose. Seus olhos injetados de sangue, seus nós dos dedos brancos de tanto apertar os braços da cadeira. O caderno de couro estava aberto sua frente pela primeira vez na vida, como se pudesse haver algo útil ali. O que você fez? Ele sibilou. Eu me sentei calmamente. Cruzei as pernas, tão tranquilo quanto um lago no inferno. O que você me ensinou? Respondi. Antecipar o mercado. Estar um passo à frente. Você nos sabotou. Não, eu retruquei, me inclinando para a frente. Vocês me sabotaram. Só acharam que eu não ia perceber. Ricardo respirou fundo ruidosamente, como um dragão se esforçando para conter as chamas, pronto para incinerar uma aldeia inteira. Eles estão retirando o projeto de lei, ele rosnou. Acabamos de perder 7 anos de lucro. Não, Ricardo, eu sussurrei, você o perdeu. Eu apenas fiz um pequeno reposicionamento. Ele me encarou por um longo tempo. Eu sustentei o olhar. Então, levantei-me, ajeitei meu paletó, caminhei até a porta e, parando, lancei por cima do ombro. Ah, sim, Mateus. O que aconteceu com ele? Talvez você devesse deixá-lo ir, eu aconselhei. Antes que ele termine de treinar seu substituto. E saí, deixando-o ali, com o bloco de notas aberto e os lábios cerrados. Exatamente como eu o encontrei. A manhã de sexta-feira era como silêncio fantasmagórico após uma demolição controlada. Calmaria na superfície, poeira nos pulmões, a fundação afundando silenciosamente no subsolo. Você não percebe a menos que saiba onde procurar. Mateus se foi. Sua mesa ainda ostentava aquele cacto horrível que eu uma vez elogiei por educação. Na tela, uma nota passivo-agressiva em sua caligrafia. Não se esqueça do almoço com os líderes do Q4. Uma lembrança triste de uma versão de si mesmo que ainda acreditava que aquilo significava alguma coisa. Mas sua cadeira permanecia vazia. Ricardo estava encolhido em um canto, como um animal encurralado. Escondido atrás de seu aquário de vidro, como ele chamava seu escritório, com as persianas abaixadas pela primeira vez em anos. Nenhuma mensagem no Facebook após o colapso. Nenhum de seus cartões de equipe característicos, geralmente acompanhados por um gatinho dançarino idiota e a profundidade emocional de um lenço umedecido. Eu, por outro lado, irradiava uma alegria silenciosa e calculista. Porque quinta-feira não é o fim. Quinta-feira é a isca. O verdadeiro golpe fatal estava planejado para segunda-feira. Enquanto Ricardo tentava juntar os cacos do fiasco da Binger, eu já estava mergulhada na fase 2, a conversão. A equipe de Gustavo preparou um anúncio, apresentando tudo como se a própria Binger tivesse decidido se expandir conosco, e não fugir de nós a 7 pés do chão. Frases como estratégia de crescimento mutuamente acordada e oportunidades de colaboração emergentes. Nenhuma palavra sobre Mateus, nenhuma palavra sobre Ricardo. Apenas eu, me posicionando como consultora estratégica e co-líder. A cereja no topo do bolo. Íamos apresentar nossa parceria no discurso principal da Teflon São Paulo, o evento onde Ricardo tentou comprar uma vaga de palestrante no ano passado, mas foi ridicularizado por chamá-lo de cosplay do Facebook para nerds. O ano foi emblemático, mas nem sequer chegou perto de um golpe de Estado real. Naquela noite, Mateus me enviou uma mensagem. Eu vi a mensagem aparecer no meu telefone enquanto servia um uísque. Você sabia de tudo isso? Por que você não disse nada? Olhei para a mensagem, sorrindo, porque Mateus acabará de aprender o preço de jogar em território alheio. Esperei exatamente 45 minutos e então respondi: você não deveria ter sobrevivido. Você deveria ter aprendido, mas você queria o trono, não a lição. Não houve resposta. Em vez disso, recebi um e-mail pela manhã. Não de Mateus, mas do RH. Assunto: pedido de demissão voluntária de Mateus Caine. E abaixo, uma nota curta de Ricardo. Se você algum dia quiser voltar para o seu trabalho, as portas estão abertas. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um segundo, apenas o suficiente para sentir o peso do que minha ambição já foi. Então, digitei: eu não olho para trás, Ricardo. Mas obrigado por me ensinar o que eu definitivamente não devo me tornar. Cliquei em enviar,
Tomei um gole da minha bebida e fechei meu laptop, porque na segunda-feira o mundo iria saber. Não apenas Júlia Sampaio está de volta. Não, ela nunca foi embora. Ela apenas remodelou o jogo para se adequar a ela. Entrei na Tefron São Paulo com um terno preto que não usava desde o funeral do meu pai, e um par de saltos novos que nem sequer tentei amaciar, porque a dor, como poder, é melhor suportada quando você finge que ela não existe. O ar estava denso com o cheiro de ambição. Excesso de colônia. Nervosismo disfarçado de confiança, o gosto seco de champanhe. Os estandes alinhados no perímetro como bunkers corporativos. Startups oferecendo sinergia inovadora. Empresas antigas se agarrando relevância com jargões reciclados e códigos QR que levavam ao nada. E bem no centro, sob uma tela de LED de 10 pés, estava eu. Não fui para o camarim, não bebi água com limão gratuita e não retoquei minha maquiagem. Em vez disso, fiquei nos bastidores, observando a multidão chegar. Fileiras de ex-colegas, ex-clientes, concorrentes, alguns dos quais ignoraram meus e-mails por anos, alguns dos quais me disseram para sorrir mais em reuniões, e em algum lugar, perdido na massa de ternos e gravatas, Ricardo. Meu coração disparou e minhas palmas das mãos suaram traiçoeiramente. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas por dentro estava fervendo. Hoje, vou provar a todos eles do que sou capaz. Naquele instante, meus olhos o encontraram. A mesma mandíbula prepotente, agora um tanto abatida. Nenhum Mateus por perto, nem rastro daquela corte de bajuladores. Apenas Ricardo, solitário, segurando um crachá de conferência que já não ostentava o poder de outrora. Fiz questão de cravar meu olhar no dele. E então, as luzes se extinguiram. Meu nome, radiante, surgiu na tela. Júlia Sampaio, diretora estratégica do VAR Group. Não uma simples consultora de marketing, nem uma mera herdeira de um legado. Diretora estratégica. Gustavo, na primeira fila, me lançou um sorriso quase imperceptível, mas carregado de significado. Caminhei até o microfone. Sem slides pomposos, sem jingles introdutórios. Apenas eu, encarando uma plateia outrora convencida de que eu era afiada demais para ser simpática, ou talvez, tensa demais para lidar com clientes. Meu nome é Júlia Sampaio, comecei, a voz ecoando pelo salão. Um dia, me disseram que eu era descartável, que meu destino era treinar um estagiário para me substituir. E foi o que fiz. Mas, ao invés de me render, eu trouxe comigo para a equipe que acabará de conquistar a maior conta que minha antiga empresa jamais ousara sonhar. Um murmúrio. Um murmúrio real, não um zumbido educado de interesse fingido. Era perplexidade tingida de adrenalina. As pessoas se viravam umas para as outras, sussurrando, telefones iluminando seus rostos. Um cara até murmurou, espere, Bringer. Eu sorri, lenta e predatória. Esta não é uma história de vingança, continuei. É uma história de projeto, sobre os sistemas que herdamos e aqueles que reconstruímos quando ninguém acredita que podemos. É sobre assistir alguém estender uma faca para você e ensiná-lo exatamente como você planeja usá-la. Os aplausos começaram silenciosamente. Então, lentamente, relutantemente, eles rolaram, construindo. Eu vi Ricardo se levantar, mesmo antes das luzes acenderem novamente. Ele nem fingiu aplaudir. Ele deixou o salão como um homem tentando não sangrar muito alto. Após a palestra, minha caixa de entrada explodiu como uma árvore de Natal. Clientes, recrutadores, podcasts da indústria, todos famintos por uma palavra rápida. O estande da Vieira encheu em minutos. Eu caminhei por tudo isso com o ar de uma mulher que não tem mais nada a provar, apenas cheques para sacar. E então, em algum lugar no fundo do salão, eu ouvi uma voz familiar. Eu me virei e lá estava ele, Mateus. Sem crachá, sem camisa polo da empresa, apenas jeans e aquele olhar tímido que as pessoas têm quando finalmente percebem que a estrada que pavimentaram leva direto a um penhasco. Eu não sabia o que eles estavam fazendo, ele disse baixinho. Você nunca pensou em perguntar, respondi, sem me virar. Eu só queria uma chance. E você conseguiu, eu disse. Você só não sabia que vinha com um espelho. Ele engoliu em seco, seus olhos baixaram. Vocês estão contratando agora? Ele perguntou, como se estivesse pedindo esmola. Inclinei-me perto o suficiente para que ele sentisse o abismo entre quem éramos e quem nos tornamos. Não, sussurrei, sentindo uma onda de triunfo subir dentro de mim. Mas estou assistindo. Virando-me, saí, meus saltos batendo um ritmo nítido, como uma contagem regressiva. Porque eu ainda não terminei.
Ainda não. Naquela noite, eu não fui para casa. Eu peguei uma suíte de canto no Copacabana Palace, autossuficiente para que as luzes da cidade parecessem diagramas espalhados, como se eu tivesse hackeado algo sagrado e reconfigurado da maneira que eu precisava. E parada na janela, sorri para o meu reflexo. A cortina permanecia escancarada, um convite para que meus olhos devorassem o império que me obrigaram a incendiar. Uma vingança amarga, urdida para provar que minhas mãos o ergueram do nada. O serviço de quarto, pontual, depositou sobre a mesa uma garrafa de Malbec e um bife suculento. O mesmo ritual gastronômico que Ricardo repetia em cada jantar de celebração, aqueles nos quais meus agradecimentos nunca eram ouvidos. Desta vez, saboreei cada garfada sozinha, embriagada de contentamento. O poder, descobri, tinha um gosto muito mais requintado quando degustado sem interrupções. No meio do meu deleite solitário, o toque insistente do meu celular rompeu o silêncio. Um número familiar. Deixei-o vibrar 4 vezes, antes de ceder. Júlia. A voz do outro lado da linha, antes tão imponente, agora soava como cascalho triturado, impregnada de humilhação. Ricardo, você provou seu ponto, ele murmurou, a derrota evidente em cada sílaba. Não, Ricardo, retruquei, sentindo um sorriso frio curvar meus lábios. Eu apenas fiz a minha saída. Uma pausa pesada pairou no ar, carregada de arrependimento. E você me cegou, ele finalmente completou. Um riso quase escapou da minha garganta. Você quer dizer, como quando você secretamente treinou Mateus para me substituir, enquanto remanejava as planilhas de orçamento pelas minhas costas, prometendo a ele a minha cadeira antes mesmo de eu ter deixado o maldito período de adaptação. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Você realmente achou que eu não sabia? Provoquei, sentindo o veneno da verdade escorrer pelas minhas palavras. Você realmente achou que eu não estava vendo os convites duplicados para reuniões, os tópicos no Facebook dos quais eu fui acidentalmente removida? Você me transformou em um fantasma muito antes de eu sequer ter deixado o prédio. Ricardo tentou argumentar, a voz agora mais baixa, arrastada, um sussurro de desespero. Nós poderíamos ter resolvido tudo isso. Ainda há um lugar à mesa. Ricardo, agora é uma mesa diferente, eu cortei. E você não foi convidado. Ele desligou o telefone. Assim como nossa parceria. Pela manhã, a imprensa noticiou a transição da Binger. Clara. Concisa. A campanha de RP, orquestrada pela assessoria de imprensa da Vieira, me retratava como a eminência parda por trás dessa transformação. Fui até chamada de destruidora de legados, o que soava particularmente irônico, considerando quão perto eu estive de ser completamente apagada dessa história. E então começou. Recrutadores atacaram meu Facebook. Ex-concorrentes de repente escrevendo, temos que tomar um café qualquer dia desses. Até ex-colegas, que antes se encolhiam quando eu criticava seus cálculos mal feitos, agora imploravam para eu me juntar à nova equipe deles. Mas o mais gratificante foi o contato de Melissa Trans, a inflexível chefe do departamento de estratégia da Binger. Aquela sobre quem Ricardo sempre reclamava que não reagia rápido o suficiente às suas ideias geniais. Seu discurso de abertura facilitou as coisas, mas, honestamente, já estávamos quase saindo. Os e-mails de Mateus nos deixaram nervosos. Os seus nos devolveram a confiança. Feliz por você estar onde merece. Eu fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Confiança. A palavra agora parecia diferente. Como um músculo que foi rompido e depois curado, tornando-se mais rígido, com cicatrizes, mas inabalável. Lá embaixo, um carro me esperava. Um SUV preto, bancos aquecidos, um motorista que sabia que não devia falar a menos que fosse solicitado. Eu estava a caminho do campus da Vieira. Para uma equipe que não me chamava de intensa como se fosse uma falha, para engenheiros que faziam anotações quando eu falava, para analistas que sabiam que eu não estava adivinhando, mas calculando. Durante o trajeto, abri a pasta que Gustavo havia me dado após meu discurso. Dentro, havia um contrato, o status de codiretora, participação nos lucros, poder de voto, opções de ações, e embaixo, rabiscado com sua caligrafia rápida e presunçosa, porque construir algo sem você seria uma perda de tempo. Isso não era apenas um retorno à vida. Era uma ressurreição. A primeira reunião do conselho diretor na Vieira não pareceu um começo, mas um retorno triunfal. Um daqueles que faz os ossos se endireitarem, como se a espinha dorsal de repente se lembrasse de que não pertencia a uma postura curvada. Gustavo começou com os números, sua zona de conforto, gráficos, margens, projeções.
Ele falava, mas meu olhar percorria a sala. 8 homens, 2 mulheres, todos internos de lã feitos sob medida, e com expressões que ainda não haviam decidido se me temiam ou me adoravam. Perfeito! Que se contorcessem nesse espaço intermediário. Quando chegou a minha vez, levantei-me sem anotações. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando agora, comecei. Há apenas um mês, eu era mentora de um estagiário contratado para me destruir. E agora estou dividindo esta mesa com vocês. Alguns sorriram, outros se enrijeceram. Um deles, Travis, do departamento financeiro, olhou para o relógio, como se o desconforto tivesse um prazo de validade. Eu não estou aqui porque superei meu ex-chefe, continuei, fixando o olhar em cada um. Eu estou aqui porque aprendi o que acontece quando você subestima a arquiteta do seu próprio sucesso. O silêncio pairou no ar. Então Gustavo se inclinou para a frente, juntando as mãos em forma de telhado. Conte a eles sobre a fase 3. A fase 3 não era apenas uma expansão. Era um golpe fatal disfarçado de evolução. Não apenas a Bringer estava se juntando a nós, eles estavam arrastando mais 2 empresas correlatas. Contratos que Ricardo nem sequer suspeitava que estavam em andamento. Ele estava muito ocupado tentando conter minimamente as consequências do colapso de Mateus. Enquanto isso, nós estávamos silenciosamente devorando metade de seus projetos por dentro. Agora, a Vieira estava absorvendo tudo isso sem problemas. As transições já começaram, eu disse, tentando manter uma expressão impassível. A adaptação do lado do cliente começa na próxima semana. Nossa estrutura está pronta. Eles nos escolheram porque oferecemos mais do que apenas uma perspectiva. Mostramos a eles estabilidade. E então eu percebi. Através do brilho do tampo de mesa de nogueira polida, vi o rosto de Travis se contorcer como se ele tivesse mordido algo azedo. Ele levantou a mão, gesticulando para me interromper. Você fala tanto sobre lealdade, Júlia. Mas tudo isso não parece uma simples vingança? Havia uma acusação explícita em sua voz, e seu olhar me perfurava. Lá estava ele, o último suspiro daqueles que confundem ambição com traição, especialmente quando vem de uma mulher que não vai mais se desculpar. Eu sorri. Fria. Calculista. Lealdade, eu disse, não é incondicional. É mútua. E quando um lado morre, o outro lado se torna estratégia. Gustavo sorriu consigo mesmo e, naquele instante, a atmosfera na sala mudou. Travis baixou os olhos. A votação foi unânime. Nova estrutura, novos poderes, toda a autoridade executiva agora em minhas mãos. Após a reunião, não me demorei. Havia ligações a serem feitas com as equipes de transição e um almoço tardio com Melissa da Binger. Mas, assim que me aproximei do elevador, Gustavo me parou. Você sabe que Ricardo me ligou, certo? Ergui uma sobrancelha. Deixe-me adivinhar. Ele quer uma parceria. Ele se ofereceu para vender sua empresa, disse Gustavo, balançando a cabeça como um pai desapontado. Pediu um lugar no conselho. Alegou que você teria um conflito de interesses. E o que você disse? Gustavo sorriu. Eu disse, já contratamos a única parte da sua empresa que valia a pena manter. Respirei fundo, lentamente. Naquele momento, as portas do elevador se abriram e eu entrei. Mas, antes que as portas se fechassem, Gustavo gritou, tem certeza de que terminou com ele? Virei-me o suficiente para mostrar meus dentes. Eu não faço caridade porque ainda não terminei. Ainda não. A gota d'água não foi seu fracasso. Foi o que veio depois. Aconteceu em uma terça-feira. Sem drama. Sem manchetes, sem fogos de artifício, apenas um comunicado de imprensa silencioso, enterrado na 6ª página de um blog do setor que ninguém lê, a menos que já esteja sangrando. Ardenden Strategies encerra suas operações devido à contínua perda de clientes e reestruturação interna. Ardenden era a criação de Ricardo, seu reino. O nome que ele estampava em cada proposta, cada caneca de café, cada apresentação, como se fosse uma escritura sagrada. Agora, estava se desfazendo silenciosamente, lamentavelmente. O artigo mencionava divergências estratégicas, problemas de retenção de funcionários e uma reformulação da liderança. Nenhuma palavra sobre Mateus. Nenhuma palavra sobre mim. Mas eu sabia que, no momento em que Ricardo tentou se virar, ele percebeu que todas as suas pontes haviam se transformado em cinzas, e todos os seus paraquedas estavam cheios de buracos. Cada cliente que ele confiou a Mateus desapareceu.
Cada funcionário valioso já havia fugido para a concorrência ou, pior, enviado seu currículo para mim. E o melhor de tudo, eu não movi um dedo. Apenas observei. Observei Ricardo tentando conduzir webinars com apenas um participante. Observei suas postagens no Facebook passarem de opiniões de líderes do setor para um desesperado aberto a oportunidades. Vi-o, com os olhos apagados, republicando citações de hustle culture e oferecendo consultas gratuitas, como um homem gritando para o vazio. Naquela noite, servi-me uma bebida, desta vez não uísque, mas champanhe. Não para celebrar sua ruína, mas para brindar ao meu silêncio. Pois o verdadeiro poder não se alegra. Ele desaparece e, então, deixa o vazio falar por si só. Saí com minha taça para a varanda do meu novo apartamento. 2 andares acima da antiga cobertura de Ricardo. Janelas maiores, vista melhor. Fiquei ali, enquanto a cidade zumbia abaixo de mim, viva, mecânica, faminta. E deixei a noite envolver meus ombros como uma armadura. Eu não precisava de um encerramento. Eu não precisava de um pedido de desculpas, porque a vingança, a verdadeira vingança, é silenciosa. Não se debate em convulsões nem se gaba. Ainda assim, aquilo era uma vitória. Uma vitória silenciosa, inescapável, definitiva. E lá no fundo, eu sabia, Ricardo estava mergulhado no feed, desesperado por uma brecha, remoendo como aquele estagiário insignificante que ele ousou contratar pôde se tornar seu algoz.